Abra a Bíblia, seja ela de papel, no seu smartphone, no seu tablet. No texto referência de hoje, que é Isaías 49, apenas o verso 15, que diz o seguinte: porventura, pode a mulher esquecer tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desde quando a irmã Raquel me ligou, estava tomando café com a minha esposa um dia, acho que faz uma semana, 2 semanas, não me lembro. Ela me ligou convidando para trazer uma palavra a respeito de amor à igreja. E eu comecei a refletir, desde aquele momento eu comecei a refletir e entender o que Deus fez na minha vida, o que Deus faz na minha vida. Várias noites dessas, de lá para cá, eu não dormi, muitas madrugadas, e não foi por preocupação, nada disso, mas Deus me levantou à madrugada, eu orava, meditava na palavra, e lembrando todas as coisas que Deus fez por mim. E se a campanha terminasse hoje, eu já seria abençoado por tudo que Deus já tem falado comigo. Mas eu sei que não acabou, Deus tem muito mais, Ele nos surpreende, Ele sempre tem algo para as nossas vidas. E eu fui muito abençoado, e eu disse: Senhor, eu quero transmitir essa palavra à igreja. Tudo que o Senhor está trazendo ao meu coração. E quando ela disse para eu meditar nesse texto, eu comecei a pensar, por que Deus usa tais exemplos, faz certas coisas usando tais exemplos. Porque Deus, Ele é complexo. Não porque Ele se faz complexo, não porque Ele se faz difícil de entender, é porque nós somos limitados em compreendê-lo. Então, na sua complexidade, Ele traz exemplos simples, para nós podermos entendê-lo, saber o que Ele quer para nós, o que Ele está dizendo para nós. Em várias situações, seja ela para falar de finanças, seja ela para falar da sua graça, seja Ele para falar do que for. E nesse caso, Ele usa a figura da mãe. E a figura da mãe é algo muito interessante. E eu comecei a meditar nisso, tudo que eu vivi na minha família, tudo que eu passei na minha juventude. Eu me converti, na verdade, eu reconheço a minha conversão em 1996, já se passam mais de 20 anos, foi quando eu voltei à igreja, eu estava afastado dos caminhos, mas todo o tempo, eu sempre vi, mesmo antes, quando eu estava fora, eu sempre vi a mão de Deus sobre a minha vida. Hoje eu entendo essas coisas, o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez no meu projeto de vida que Ele tinha para mim, e eu sou grato a Deus, e entendendo uma coisa, que eu não mereço, não mereço ser tão amado, não mereço ser tão entendido, não mereço ser tão acariciado por esse Deus, um amor incompreensível. E fazendo alusão a esse amor de mãe, para tornar mais simples esta palavra, eu vou separar ela em 5 pontos. São as 5 vogais. Tudo que a mãe, ela tem, que faz dela um ser amoroso. Um ser amoroso, que nos ama, e que
se dedica por nós. E a primeira característica dessa mãe, ela é aquela que acredita. Acredita no filho. É uma mãe que ama o filho, coloca o filho no mundo, sonhando que ele seja perdido. E uma mãe sonha para o filho, olha, o meu sonho é que meu filho seja um limpador de fossa, um ajudante de limpador de fossa. Seja reserva do zagueiro do Votuporanguense. A mãe, ela tem sonhos para os filhos. Ela quer mais para o filho. A mãe que ama, ela deseja, ela olha, ela nem sabe se aquele bacurizinho pequenininho, quando está nascendo ali, ela nem entende onde que ele vai estudar, quais serão os amigos dele, mas ela já diz, o meu filho vai ser abençoado. O meu filho vai ser tal coisa. E essa tal coisa sempre é algo bom. Sempre é algo de status. Então diga assim, Deus acredita. Deus acredita. Jeremias 29:11 diz o seguinte, que Deus, Ele acredita em nós. Como que Ele acredita? O que diz o texto? Que Ele tem pensamentos sobre nós. O que são esses pensamentos? Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. São sonhos. Deus sonha algo, Deus acredita, Deus sonha alguma coisa boa para você. Deus não sonha algo ruim. Deus não sonha algo, muitas pessoas, poxa vida, Deus tem que ser justo com aquele indivíduo. Mas Deus não sonha nem com o ímpio. Deus sonha algo ruim. Deus não sente prazer em punir alguém. Deus não sente prazer em punir. Deus não sente prazer em penitenciar alguém. O desejo de Deus é abençoar a todos. Deus, Ele quer abençoar. Então Ele sonha. Ele te conheceu no ventre da tua mãe, antes da sua mãe te conhecer, antes da sua mãe fazer a ultrassonografia, antes da sua mãe saber como você era, qual era a sua personalidade. Deus já tinha um sonho, Deus já tinha um projeto. E como é o sonho de Deus? É imensuravelmente maior que o sonho da mãe. Deuteronômio 28 diz o seguinte, irmãos, que Deus, Ele sonha, porque Ele te chama de bendito. Bendito será ao entrares, ao saíres. Bendito será o fruto do seu ventre. Bendito será o seu trabalho. Bendito será as pessoas que você vai se relacionar. Bendito, você será cabeça e não cauda. Você estará por cima e não por baixo. É o que Deus sonha para você. É o que Deus sonha para mim. Deus sonha o melhor. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. É o que Ele sonha. Diga, Deus acredita em mim. Diga, Deus entende. Deus me entende. Esse é o segundo momento. Deus te entende. Deus te entende. Deus sabe exatamente quem você é. Deus sabe exatamente o que você faz. Deus te entende. Quantas vezes eu me lembro que nesse tempo que eu fiquei fora da igreja, cumpriu-se aquela palavra na minha vida, 7 demônios vieram me atormentar, e eu que não fumava antes passei a fumar, eu que não cheirava passei a cheirar cocaína, eu que não bebia passei a beber, e muitas vezes eu chegava na madrugada, e quando saía da sala tinha 3 portas, a porta do meu quarto, a porta do banheiro e a porta do quarto da minha mãe. E eu, às vezes, muito louco, procurando a porta para vomitar, eu escutei um barulho, dei uma espiada, minha mãe, de camisola, sentada na beira da cama.
orando por mim. Eu disse, estou muito louco mesmo. É que pode. Orando baixinho para não acordar meu pai, senão o relho descia. E eu pensava, puxa vida, será que isso um dia vai ter uma resposta? Teve. Aconteceu. E eu começo a olhar para mim e falo assim, eu não mereço. Muitas vezes que era para jejuar, eu reclamei. Muitas vezes que era para orar, eu murmurei. Muitas vezes que era para eu parar, refletir, ler a sua palavra, eu não fiz. Fui assistir um programa de televisão que não tinha nada a ver com a sua palavra. Mas tu me entende. Tu me entende, Senhor. Deus te entende. Deus, Ele não lança fora a sua humanidade, tanto que Ele te chama de vaso. Ele não lança fora a sua humanidade, Ele não anula a sua fragilidade, Ele reconhece a sua fragilidade. Por isso, Ele te entende. Ele te entende. A palavra do Senhor diz em Coríntios que Ele te fez uma nova criatura. Mas essa nova criatura no original não é que Ele te limpou, né? Te deu um lustre. Não, você se tornou uma nova espécie. Você tem a essência de Deus na sua vida agora. Ele está dentro de você, mas Ele não anulou a sua existência. Ele não anulou você. Porque você vence o diabo hoje, você vence as trevas em nome de Jesus. Deus, Ele não anula porque Ele não quer te fazer o melhor. Ele quer te fazer o seu servo. Por isso Ele habita em você e vence em você. Porque Ele é Deus. Essa é a característica dEle. Diga, Ele me entende. Então todas as vezes que você fez alguma coisa, que você achava, puxa vida, desagradei a Deus. Claro que você desagradou. Agora que mãe que chega para um filho e joga na cara e fala, ela quer ver o filho restaurado. Quantas vezes nós vemos aquelas mães visitando os filhos nas penitenciárias, levando, passando por humilhação, tirando a sua roupa para passar por uma revista humilhante, mas ela tem esperança ainda que aquele filho saia dali, seja restaurado. Deus muito mais do que isso, Ele tem o melhor para nós. Ele quer nos ver restaurado, modificado, porque Ele é Deus. E como tesouro, esse tesouro está nos vasos. Mas Ele não cancela, Ele não anula a nossa humanidade. Não é projeto de Deus isso. Um dia, essa carne velha, ela vai se extinguir. Deus vai acabar com ela, e seremos o corpo glorificado. Mas até lá, nós vamos continuando sendo vitoriosos. Porque a vitória, ela não está na mudança de corpo. Você não vai ser vitorioso porque você deixou de ser humano para ser um corpo celestial. Mas porque Deus sempre habitou em você. Porque Ele é Deus. Esse é o amor de Deus. Diga, Ele me entende. Ele te entende. Terceiro, Ele investe em você. Diga assim, Deus investe. E o conceito de investimento, alguém quando investe, quer algo em troca. Quer algo, quer um retorno. Então Deus investe em você para Ele ser honrado. Para Ele ser honrado. Mas Ele investe em você. Meus pais não tiveram muitas condições. Tentaram investir em mim, pagaram um curso de datilografia, que hoje não vale nada num currículo, né? Mas aprendi alguma coisa. Mas fizeram um esforço. Meu pai era guarda noturno, trabalhou muitos anos. Minha mãe era costureira. Então eles não tinham muitas condições, mas na medida que podiam, investiam em mim, investiam nas minhas irmãs, faziam um esforço. Agora, como que Deus investe em você? Como que Deus investe em você? Sabe como Deus investe em você? Ele te dá sabedoria. Ele te dá graça.
Deus investe em você. Porque aquele negócio que você não conseguiu abrir ainda, esse ano você vai abrir. Porque Deus vai te dar sabedoria. Porque essas coisas você não encontra em escola. Nenhuma mãe consegue dar sabedoria para o filho, intrepidez para o filho, ousadia, inteligência. Isso é Deus que dá. É Deus que dá. E Ele vai continuar te dando, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor da sua vida. Ele quer o melhor para a sua igreja. Então Deus vai continuar te abençoando. Deus vai continuar investindo em você. Porque Ele investe. Ele investe. Agora não esqueça de agradecer. Não esqueça de ter um coração contrito. Né? Porque Ele vai reconhecer isso. Ele vai lembrar disso. E vai continuar te abençoando. E vai te passar para novos estágios na sua vida. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele cuida de você. Ele investe em você. Ele investe. Deus investe pesado. Deus investe pesado. Né? Tivemos uma encenação aqui. Para nós lembrarmos, fazermos memória. Né? Daquele momento. Do maior investimento que Deus já fez. Pegou o que Ele tinha de mais precioso. O unigênito. E morreu por você. E Ele continua. Esse unigênito, Ele está agora à destra do Pai. E você chega lá, você peca, você falha. Você chega lá, você fala, Jesus. Deus olha para você e fala, puxa vida, eu não posso ser injusto, porque eu sou justiça. Mas Jesus mostra o seu sangue para o Pai. E diz, está aqui, Senhor. Está aqui, Pai. Está aqui o sangue que eu derramei por eles. E Deus, então tá bom. Então eu invisto. Então continue investindo, continue abençoando, continue dando sabedoria. Porque essa igreja vai me glorificar. Essa igreja vai me glorificar. Diga, Deus investe em mim. Deus investe pesado em mim. Deus investe na sua igreja. Deus investe. Ele é Deus, irmãos. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele te entende. Ele sabe o que você é. E Ele continua investindo. Quarto ponto. Deus orienta você. Deus orienta você. Uma mãe, ela precisa orientar seu filho. Ela precisa orientar. A palavra diz, ensina a criança o caminho que deve andar. E quando se envelhecer, não vai se desviar desse caminho. É obrigação de um pai, de uma mãe, orientar o seu filho. Mostrar o que esse filho precisa fazer. O caminho que ele precisa seguir. Aonde ele vai. O que ele vai fazer. A mãe precisa. Muitas vezes com os seus exemplos. Como eu disse, né? Meus pais não tinham muito estudo. Mas eu admiro, até esses dias eu estava conversando com a minha mãe. E eu disse, eu quero um quadro do meu pai. Né? Porque eu quero colocar em cima da minha porta. Né? Quero lembrar. Quero fazer memória. Porque ele foi um homem, né, que veio da Bahia para cá, trouxe a família como o homem mais velho. Ele não tinha pai, trouxe a mãe dele, todos os irmãos, veio e ajudou, e sempre buscando integridade, honestidade. Então muitos princípios, meu pai, minha mãe, não conseguiram ensinar por meio dos livros, mas por exemplos. E eu, teimoso, né, muitas vezes não quis escutar, né, mal de jovem, que acha que sabe de tudo, que acha que já tem experiência, e eu achei que poderia me virar sozinho, né. Meu pai procurava me orientar, construiu com muita dignidade a casa dele, então tudo com
construído com dignidade. Agora Deus, Ele não tem limitações para te orientar. Ele te orienta. Ainda que você não veja, Deus está te orientando. Deus está te conduzindo. Deus está te livrando da morte, de perigos. Deus está mostrando. Então Ele vai criar situações. Ele vai criar momentos para te orientar. Então escute o seu pastor, leia a palavra. Deus tem várias formas para orientar o seu povo. Deus não deixa, Deus não é místico que você fica meditando e esperando alguma coisa. Não, Deus, Ele é real. Ele é real. Ele se apresenta em forma de pessoas, de situações, para te conduzir, para te mostrar, para te levar aonde Ele quer, aonde Ele deseja que você vá. Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele quer levar você para um caminho maravilhoso, para um lugar maravilhoso, para você fazer coisas maravilhosas. E Ele vai te orientar. Ele não deixou o povo no deserto perdido. De dia havia uma nuvem, à noite uma coluna de fogo guiando o povo, mas Ele estava orientando. Ele estava dizendo o que o povo deveria fazer. Ele sempre levantou profetas. Ele sempre levantou vozes. Ele sempre levantou pessoas para orientar o seu povo. A igreja não está perdida. A igreja não está desorientada, porque ela tem um Deus que ama. Ela tem um Deus que sabe o caminho bom, o caminho ruim. Porque nós nos enganamos pelos nossos desejos. Nós nos enganamos pelas nossas ambições e pelos nossos prazeres pessoais. Nós nos enganamos. Nós muitas vezes acreditamos que o caminho é aquele. O caminho é aquele. Por quê? Porque não está dando nada errado. Porque está indo tudo bem. Porque está indo tudo tranquilo. Porque não está tendo prova, não está tendo dificuldade. Puxa vida, foi tudo como eu planejei, foi tudo do jeito que eu pensei que fosse, e aconteceu, vai acontecer. Só que Deus muda, porque Deus não quer que você vá por ali, porque Ele sabe o que está lá na frente, Ele sabe o que vai te afastar. Então muitas vezes as pessoas confundem aquela prosperidade, né, negativa, porque ter dinheiro não é sinônimo de prosperidade. Não é e nunca vai ser. Prosperidade é você ter tudo, mas ter paz. Tudo que você precisa e você tem paz. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Então Deus, Ele vai te mostrando, Ele vai te orientando. Ele diz, vai por aqui, porque Ele é Deus. Então diga, Deus acredita em mim. Diga, Deus sonha comigo. Deus sonha com você, irmão. Deus sonha com você, irmão. Diga, Deus me entende. Sou falho. Sou pecador. Mas Deus me entende. Deus te entende, Deus sabe onde você errou, Deus sabe onde você falhou, Deus sabe quais foram as escolhas erradas, tacanhas que você fez, mas Ele disse, calma, porque eu ainda estou aqui, E se Deus está fazendo silêncio e não te respondeu ainda, silêncio não é sinônimo de ausência. Deus está ali, como minha mãe estava quietinha ali no canto da cama, sentada orando por mim. Deus está te observando e dizendo, eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Eu estou te observando. Ele não brinca de ser Deus, Ele não está te manipulando, Ele está te educando para ser um ser celestial, para morar eternamente com Ele, porque a sua pátria não é essa, a sua pátria é outra.
Então Deus, Ele está te observando. Pode ficar tranquilo, a vitória vai vir esse ano porque Deus te ama. Não é porque você merece não, irmão. Não é porque você merece não, é porque Ele te ama. Ele já pagou o preço, Ele continua pagando. Quantas pessoas falam mal de Cristo na nossa frente, e a gente fica quieto, mas você acha que Deus está preocupado com isso? Ele continua olhando a sua fragilidade, e vai dizendo para você, vai chegar a sua hora, eu vou te abençoar. Você é fraco, mas é na fraqueza que é aperfeiçoado, é na fraqueza. Deus não chamou capacitados, mas Ele vai capacitar os escolhidos, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Diga: Deus investe em mim. Deus investe em mim, porque Ele me ama, Ele quer o melhor. E esse é o maior retorno. Esse é o maior retorno, porque nós somos a coroa da criação de Deus. O retorno do investimento de Deus é chamar a sua noiva e dizer: vem, noiva minha amada, vem, porque eu te amo, eu paguei o preço, mas valeu a pena. Diga: Deus me orienta. Deus me orienta. Ele é Deus, Ele é maravilhoso. E para terminar, faltou o U. Deus é único. Deus é único. Porque por mais que a mãe esqueça, se a mãe vai esquecer, talvez você não teve aquela mãe presente, que investiu em você, talvez não investiu por iniciativa, ou por não ter como fazer, não entender o que é educar um filho, nunca foi orientada. Talvez sua mãe, o seu pai, a sua família não deu a você aquilo que você achava que merecia. Ou talvez você achou que foi pouco e houve um investimento, houve um cuidado. E talvez ela realmente esqueceu, mas Ele não esquece. Deus, Ele traz a referência como para o seu amor. Deus traz a figura da mãe, mas o amor dele é muito maior. O amor dele é único. Não existe outro igual a esse amor. Porque muitas vezes a gente sabe que o pai e a mãe, eles não compreendem. Ele é injusto. Quantas vezes eu apanhei e não fui escutado? Quantas vezes um filho é castigado e não é ouvido? Mas Deus, Ele fica te observando e fica dizendo: eu te amo, eu tenho prazer de te castigar, eu tenho prazer de te disciplinar, porque a gente não aprende com castigo, a gente aprende com a disciplina. Deus, Ele vai te disciplinar, Deus, Ele vai te orientar, porque Ele acredita em você, Ele entende você, Ele investe em você, Ele orienta você, tudo porque Ele é único. Ele é único.